Amados, nós estamos aqui desde sexta-feira debaixo de uma visitação do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu estou embriagado. Esses dias, aliás, na sexta-feira para o sábado, sábado para domingo, foi tanta adrenalina espiritual que eu não conseguia dormir. Eu ficava na cama, tinha cantar lá. Falei, Senhor, não tem pim para o vaso é de barro. Foi o Senhor mesmo que disse que a obra que está dentro do vaso é excelente, mas o vaso é de barro, estou precisando dormir. E uma adrenalina do Espírito, orando em línguas e sendo visitado por Deus, porque foram dias de fato de visitação. Deus realmente nos tocou, assim, muito mais do que palavras. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que entender no avivamento. É importante que seja acompanhado de ensino, de revelação das Escrituras, mas há coisas que o Espírito Santo comunica para nós no mundo espiritual, que só depois de muito tempo a gente vai entender aquela visitação. E o seu papel é receber. Seu papel às vezes não é entender tudo que Deus está fazendo, é receber pela fé, e com o passar do tempo, o seu espírito que absorveu aquela revelação vai começar a liberar essas verdades de uma forma em que o seu intelecto, em que a sua alma, a sua mente renovada, ela possa captar essa verdade e transformar ela na obra de Deus, na face da terra. Então, queridos, é importantíssimo você se abrir ao mover de Deus. E na primeira noite, o Espírito Santo falou conosco sobre nós valorizarmos a obra do Espírito Santo. Amados, isso é uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração, uma verdade espiritual que nós temos que colocar no nosso coração. O Espírito Santo, ele precisa que eu e você o valorizemos, não apenas dizendo que acreditamos nele, não apenas dizendo que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas valorizá-lo em nossos ensinos, valorizá-lo no nosso relacionamento com ele, valorizarmos ele em todos os sentidos. E eu mostrei aqui por várias passagens bíblicas que desde Gênesis até Apocalipse, desde os patriarcas, desde os juízes, os sacerdotes, os profetas e os reis, todos eles honraram de forma muito significativa a obra do Espírito Santo. Você pode perceber que em momentos de grande edificação da nação de Israel, por exemplo ali em Zacarias, quando o profeta diz no capítulo 4, versículo 6 a Zorobabel: Zorobabel, Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Todos nós sabemos ali que Zorobabel estava diante de um desafio muito grande, porque ele havia recebido autorização para reconstruir a casa do Senhor, e ele não estava conseguindo, porque alguns levantes aconteceram. E como mestre daquela obra, ele viu aquilo parado por 15 anos, e ele ficou meio chateado. Eu acho que qualquer um de nós ficaríamos muito chateados em ter em nossas mãos algumas responsabilidades e não ver a coisa acontecendo como deveria. Eu acho que o Espírito do Senhor então levantou um profeta e disse: Zorobabel, você não pode andar só por questões políticas, você não pode andar só por questões de autorizações humanas. Você tem que entender que vai ser pelo meu Espírito que vocês vão reconstruir Jerusalém e a minha casa, pelo meu Espírito que as coisas vão acontecer. E nós sabemos então que a glória da segunda casa se tornou maior do que a glória da primeira. Amém, queridos? Esse é um texto clássico. Você vai observar também o profeta Joel, quando ele previu, mediante a revelação do Espírito Santo, o que aconteceria nos últimos dias. E eu quero que você abra bem teu coração sobre o que eu vou dizer agora. O profeta Joel, ele anteviu, esse é o espírito da profecia, ela traz o futuro para o presente. E ele anunciou ali para aqueles irmãos o que aconteceriam lá no futuro, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E esses dias eu estava meditando e eu vi os escritos de Paulo, lendo, e Paulo falando sobre os últimos dias, a condição da sociedade, a condição do ser humano, em que situação o ser humano chegou, em que situação a sociedade chegou. E eu estava então meditando e orando sobre aquilo. O Espírito Santo falou: mais do que nunca, mais do que em qualquer outra geração, a minha igreja precisa depender do meu Espírito, porque senão, queridos, nós jamais vamos conseguir fazer a obra de Deus. Não vai ser por força, não vai ser por violência. Nós não vamos conseguir tocar uma sociedade como ela está, com esses homens que aí estão, se não for pela obra do Espírito Santo. Nós temos que valorizar todos os dias, todos os momentos, em qualquer ocasião, valorizar a obra do Espírito. E ontem, no sábado, eu falei que no momento que você começa a interagir com o Espírito Santo e começa a ouvir a sua voz e começa a entender o que Ele quer para você, você se torna um missionário, você se torna um com Ele para a realização da obra. E eu mostrei a importância
não apenas da obra do Espírito Santo, mas do homem conectado ao Espírito, do homem dirigido pelo Espírito, do homem instruído e habilitado pelo Espírito Santo para essa geração. Enfim, eu só estou trazendo uma pequena recapitulação para que você que infelizmente não pôde estar conosco, fique inteirado por onde o Senhor nos encaminhou. Se você quiser saber mais, eu tenho quase certeza que está gravado aí na internet e você pode ter acesso a isso aí. E hoje eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 15, e eu quero falar um pouquinho sobre as parábolas que ali estão. Nós vamos nos deter principalmente na parábola que nós denominamos o filho pródigo. Você vai observar que no livro de Lucas capítulo 15, até o versículo 16, e segue um pouquinho ali adiante, o Senhor Jesus traz uma sequência de parábolas falando sobre arrependimento, Na primeira parábola você tem ali a ovelha perdida, depois você tem a dracma perdida, depois você tem o filho perdido, e depois você tem, lá no capítulo 16, você tem Jesus falando a respeito da avareza do homem rico, que era avarento. Você tem que entender o seguinte, queridos: ainda que nós apliquemos essas parábolas ao arrependimento do pecador, e muitas vezes aplicamos a um povo que não conhece a Deus, não era bem a razão de Jesus falar naquela ocasião. Jesus estava falando a Israel, Jesus estava falando ao povo que outrora já tinha tido um certo relacionamento com Deus e estava completamente desviado. Ele vai usando as parábolas para mostrar em que áreas aquele povo estava desviado, em que áreas aquele povo não estava correspondendo com o chamado de Deus. E você percebe lá no capítulo 16, na hora que ele fala sobre a avareza, em que os fariseus e os doutores da lei que estavam ali ficaram enfurecidos com Jesus, e eles até ridicularizaram o ensino de Jesus, como quem está dizendo: não, nós não aceitamos que o que você está falando sirva para nós. Isso que você está falando não é uma verdade para nós, e nós rejeitamos isso daí. Então Jesus estava tentando trazer um arrependimento àquela nação, ao propósito do Senhor. E eu percebo, querido, que na realidade este sempre foi o desejo de Deus, de trazer o homem ao arrependimento, de trazer o homem novamente à reconciliação consigo mesmo. E aí nós podemos fazer uma análise rapidamente aqui da obra da salvação. Nós sabemos que Deus, na sua eternidade, ou no seu mundo incriado, quando foi criar todas as coisas, Ele já havia concebido de que o homem poderia cair, e o próprio Senhor Jesus Cristo já se prontificou antes mesmo da obra da criação, de pagar o preço pelo resgate da humanidade. Por isso que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria para você entender. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor para não ficar confuso na sua mente aqui. Quantos creem que Deus é criador de todas as coisas? Diga amém. Então, a partir de Deus, tudo é criado. Agora, se você fizer uma recapitulação, ou seja, se você fizer um retrocesso aqui de pensamento, você vai chegar no momento da história em que não tem nada criado, e você vai cair que nós chamamos no mundo incriado. Mundo esse que só via o Pai, só via o Espírito e só via o Filho. Neste mundo incriado, a partir dali, toda a obra da criação foi feita. Então o Pai estava ali junto com o Filho, que estava ali o Espírito Santo. A Trindade entraram num conselho de criação, A Trindade entrou num conselho de fazer todas as coisas. Então observa agora Deus criando o universo ou os universos, conforme a sua teoria científica, fica ao seu critério. Ele vai colocando cada coisa no seu lugar, Cada planeta no seu lugar. Ele vai colocando todas as leis da física, da astrofísica. Ele vai colocando, todos os elementos químicos. Ele vai fazendo tudo para que a obra da criação fosse perfeita. E ele então resolve criar a Via Láctea, e na Via Láctea ele resolve criar o planeta Terra, e no planeta Terra ele resolve criar um ser humano, você e eu, para termos relacionamento com Ele. Eu acho que Deus é tão magnífico na sua obra de criação, eu acho isso assim espetacular, E Ele
quando foi criar isso aqui, lá na obra, lá antes de fazer nada, era tudo só um conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos creem que Deus sabe todas as coisas? Diga amém. Aleluia. Aí o Pai, sabendo de que nós, não obrigatoriamente, mas por conhecer, por onisciência iríamos cair, ele entra num acordo com a Trindade. E o Pai fala assim, mesmo sabendo que o homem vai cair, que o homem vai decair da nossa graça, nós devemos criá-lo. Aí o Filho falou assim, tudo bem, Pai, pode criá-los, porque eu vou pagar o preço do resgate. É isso que a Bíblia está falando a respeito do Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Nós temos que entender a mente de Deus, porque Deus não foi pego de surpresa. No momento em que o homem foi criado, e aí ele concebeu o pecado, e esse pecado desgraçou completamente, aí então houve uma reunião de emergência no céu, e Deus resolveu fazer as coisas. Não, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro morto, né, já estava ali, pronto para o dia da plenitude dos tempos se manifestar e pagar o preço do resgate. Mas eu acredito assim, na minha mente santificada, que o filho perguntou para o pai, falou, pai, tudo bem, você vai me dar como preço do resgate, você vai me dar como preço do sacrifício, pai, você vai me dar como alguém, né, que vai pagar para que o homem seja reconciliado consigo mesmo. Mas quem é que vai convencer o homem a respeito de que isso é verdadeiro, de que o meu sacrifício de fato é o preço da justiça, é o preço da reconciliação, que eu sou de fato, né, o Cordeiro Pascal, que eu sou o vigário, que eu sou o substituto? Quem é que vai se convencer a humanidade disso? Aí eu creio que o Espírito Santo se apresentou e falou assim, não, Jesus, quando você for levado e colocado novamente à direita do Pai, pode deixar que aí eu cuido. Então você começa a observar um trabalho da Trindade em favor da humanidade. O Pai dá o seu unigênito. O unigênito não nega-se a ser sacrifício a favor do Pai, para pagar o preço do resgate. E o Espírito Santo está na terra hoje, tentando convencer o homem do pecado, tentando convencer o homem de que a obra de Cristo é a única obra que pode nos tornar reconciliados com Deus, é a única obra que pode nos trazer paz ao coração, é a única obra que pode nos livrar do mundo tenebroso das trevas. Esta é a grande missão do Espírito Santo. Estou dando continuidade que eu preguei ontem. Então, quando nós lemos ali o livro de João, capítulo 16, versículo 8, nós temos que entender o seguinte: nós não podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo hoje, um relacionamento com o Espírito Santo simplesmente na questão sensitiva. O que é a questão sensitiva? Onde eu vou sentir o Espírito Santo, seja por arrepios, seja por emoções, seja por lágrimas, seja por questões externas. E eu nos 2 dias passados provei que eu não sou contra isso. Aliás, eu sou a favor disso. Eu incentivo que estas coisas aconteçam. Mas na realidade, quando você está nesse patamar de relacionamento com o Espírito Santo, eu chamo que esse é um tipo de relacionamento infantil, né? Porque ele é apenas baseado na sensibilidade, no toque, nos sentimentos. Mas Deus quer nos levar a um patamar um pouco maior, mais profundo, mais alto, enfim, um pouco mais intenso em Deus, onde nossa fé vai se tornar uma fé não apenas adolescente, mas uma fé, né, jovem. O que é uma fé adolescente jovem? Onde você é instruído a respeito de verdades. O adolescente, o jovem precisa disso, é instrução para a vida, para se estabelecer na vida, para que ele entenda o seu destino e possa vivê-lo. E a fé é a mesma coisa. Há um momento em que o nosso relacionamento com o Espírito Santo não vem apenas nos trazer sentimentos, ele não vem apenas nos trazer arrepios, ele não vem apenas nos trazer coisas gostosas, pessoais, que de fato mostram a realidade da presença dele em nossas vidas. Não, ele vem trazer compreensão, revelação, mas também aqui não é o ápice do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque na realidade, quando Deus nos faz sentir bem, amados, quando Deus nos instrui, Ele está nos habilitando para toda boa obra. E isso é o que nós entendemos a respeito da paternidade. Quantos aqui têm filhos? Diga amém. Quando você teve um filho, né, e até hoje você deve fazer muito do que eu vou dizer, no começo que seu filho era pequenininho, né, um bebê, o que você faz com o bebê? Você
ama, você aperta, você beija, você abraça, você rola no chão, você faz cavalinho. Porque a criança precisa o quê? Entender que o ambiente de amor, de aceitação, gera nela o quê? Segurança. Ela é aceita. Ela pode ir lá e fazer o que, entre aspas, o que ela quiser. Não tem limites de aceitação. Já percebeu que uma criança não pensa muito o que fazer? Você já percebeu que uma criança ela vai e faz porque ela está num ambiente de segurança? Mesmo errando, ela vai voltar àquele ambiente e vai ser amada. Mas o que você como pai faz? Vai instruindo aquela criança, ela então se torna um adolescente, um jovem. Porque o conhecimento produz autonomia. Diga comigo, conhecimento produz autonomia. Só amor não produz autonomia. O que produz autonomia é conhecimento. Conforme você vai ensinando a criança no caminho que ela vai andar, ela vai se tornando mais autônoma, mais autônoma, mais autônoma, para que ela chegue então à sua maturidade. Maturidade para se tornar alguém, para produzir, para ter sua própria família, para ter o seu emprego, para poder sustentar a sua própria vida. E a fé é a mesma coisa. A fé é a mesma coisa. Deus nos chama nos nossos primeiros dias numa fé infantil, e Ele se relaciona muito bem com isso. Depois Ele nos vê como adolescentes e jovens, e Deus se relaciona muito bem com isso. Mas o problema aqui das parábolas de Lucas capítulo 15 é que entra no contexto da minha pregação. É que Deus está dizendo assim: Israel, vocês já deveriam ter passado desta fé infantil. Vocês já deveriam ter passado dessa fé adolescente e jovem. E vocês deveriam ter tido um relacionamento mais maduro comigo. Mas vocês são como ovelhas perdidas, que não permitem ser pastoreados por mim. Vocês são aqueles que não valorizaram os valores que eu dei para vocês e perderam eles. Vocês então são aqueles filhos que não souberam conviver comigo na minha casa. E quando fala de casa, querido, não está falando ali só sobre um ambiente de amor, não só um ambiente de segurança, mas está falando desse contexto geral. Amor diz que produz segurança, ensino que produz autonomia, mas o Pai também espera de nós um relacionamento frutífero. Foi o que Deus esperava de Israel, é o que Deus esperava dessa nação sacerdotal, uma nação que pudesse trabalhar conjuntamente com Ele, uma nação que pudesse servi-lo, uma nação que pudesse representá-lo. E eu vou repetir isso mais uma vez, até que você tenha isso bem claro no seu coração. Todas essas parábolas mostram o quanto Israel estava desviado, o quanto Israel estava fora desse propósito. E aí eu fico pensando, meu irmão, será que isso também não pode estar acontecendo com nós como igreja? Eu acredito que infelizmente está, queridos. Não estou dizendo que talvez irá acontecer, eu estou afirmando aqui que nós como nação sacerdotal, que ocupamos o nosso lugar como Israel de Deus na nossa geração, nós infelizmente estamos nessa mesma pegada. Por quê? Eu vou repetir até que você entenda. Porque infelizmente nós como cristãos, somos cristãos meninos, que pensamos no Espírito Santo apenas como aquele que Ele vai nos tocar, que Ele vai nos embriagar, que Ele vai nos arrepiar, que Ele vai nos fazer voar, que Ele vai nos fazer sentir bem. É isso aí o que significa uma fé infantil, uma fé pautada em você, uma fé pautada para você, uma fé pautada para as suas necessidades. E eu garanto, se você fizer uma enquete com os seus liderados, se você fizer uma enquete para os seus irmãos em Cristo, a maioria deles, quando fala sobre ter um relacionamento com o Espírito Santo, está falando no termo sensitivo, está falando em sentir o Espírito Santo, em ouvir o Espírito Santo, em ser dirigido pelo Espírito Santo. E na maioria das vezes isso está conectado nele e não na posição que Deus espera dele se tornar alguém autônomo e que cumpra o propósito. Nós precisamos de alguma forma parar para pensar sobre isso, porque isso é determinante para nossas vidas. Se o próprio Senhor Jesus falou isso em relação a Israel, nós temos que parar para pensar que Ele vai falar a mesma coisa para nós. E se você ler a carta de Apocalipse capítulo 3, onde está relatada a igreja de Laodiceia, e se você fizer parte daqueles que interpretam que cada uma daquelas 7 igrejas representa um período de tempo da igreja,
que cada uma daquelas 7 igrejas representa um período de tempo, como a igreja se comportou diante de Deus, nós vamos nos deparar na última geração, que é a geração de Laodiceia, uma geração antropocêntrica, uma geração pautada nos seus próprios desejos, uma geração pautada naquilo que lhe interessa, naquilo que lhe é favorável, não pautada na questão da obra de Deus e do propósito de Deus através de nós. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, escute bem, não pode ser antropocêntrico. O nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode estar pautado na provisão das nossas próprias necessidades. O nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que estar intimamente ligado com o propósito eterno. Lembra o propósito eterno que eu falei? Um Deus que desde o mundo incriado planejou o plano da redenção, e hoje o Espírito Santo não vem aqui só para fazer cosquinha na nossa barriga. O Espírito Santo, ele vem aqui para tentar encontrar homens e mulheres que entendam isso e falam: Deus, por teu intermédio nós queremos que a palavra do Senhor, mediante o poder do Espírito Santo, venha convencer os homens do pecado. João capítulo 16 diz isso, ele vem convencer os homens do pecado. Diga comigo: o Espírito Santo vem convencer os homens do pecado. Então aqui, meu irmão, de 2 formas você pode estar resistindo o Espírito Santo. De que primeira forma você pode estar resistindo o Espírito Santo? Na sua vida pessoal. Se você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo e não permite ele te convencer do que é pecado, se você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo e buscando apenas uma aprovação naquilo que te favorece e não deixando que ele te conduza ao padrão eterno, isso chama-se resistir ao Espírito Santo. Isso chama-se resistir ao Espírito Santo, porque jamais o Espírito Santo irá concordar com um homem que anda fora do padrão de Deus. Jamais o Espírito Santo vai concordar com um homem que anda segundo a sua própria forma de ver a obra de Deus. Não, o Espírito Santo tem uma referência, a semelhança que o Jesus tinha também uma referência. Ele só fazia o que via o Pai fazer. O Espírito Santo só faz o que ele vê no céu, querido, e ele quer reproduzir isso na terra. E a primeira obra que o Espírito Santo quer que você coopere com ele, respeito a você, a se tornar um homem livre do pecado, a se tornar um homem livre das garras do espírito deste mundo, e você tem que permitir ele fazer isso em nome do Senhor Jesus, amém? Agora, a segunda forma de você resistir ao Espírito Santo é quando você não replica isso na vida de outros, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo veio convencer o homem a respeito daquilo que Cristo fez por eles. E quem é que o Espírito Santo vai usar? Ele vai usar você. 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Todos nós aqui recebemos o ministério da reconciliação. Quem aqui é salvo? Diga amém. Aleluia. Vou perguntar de novo: quem é salvo aqui? Diga amém. Aleluia. Se você é salvo, você já automaticamente entrou no ministério de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, chamado ministério da reconciliação. Como Deus, por seu intermédio, tentando reconciliar o homem. Agora, o homem convence o homem? Logicamente que não. O homem tem poder de transformar o homem? Logicamente que não. Então, como que eu vou operar o meu ministério da reconciliação? Cheio do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo fale ao coração de outras pessoas, permitindo que o Espírito Santo fale ao pecador a respeito da sua desgraça, fale ao pecador a respeito da sua perdição, fale ao pecador a respeito da sua condição mortal e de separação de Deus. Você tem que entender que este é o foco. O Espírito Santo não vai ficar perdendo o foco. Nós perdemos, mas ele não. E aqui, queridos, eu vou afirmar o porquê muitos cristãos não conseguem ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Eu vou repetir o que eu já disse, porque enquanto o homem quer um relacionamento com o Espírito Santo pautado nas suas próprias necessidades, a primeira obra do Espírito Santo não é essa, é tentar fazer com que o homem liberto se torne agora cooperador com ele de uma obra eterna que foi estabelecida antes da fundação do mundo. O Espírito Santo está clamando, dizendo: será que alguém vai entrar comigo nessa parceria? Será que alguém vai concordar comigo nessa parceria? Será que alguém vai se colocar como reconciliador nessa geração? Será que nós vamos deixar o ministério antropocêntrico de lado e junto comigo vamos estabelecer uma igreja cristocêntrica, aonde o mundo reconhece a sua grande salvação?
salvação. Aleluia. O Espírito Santo está desesperado esta noite para encontrar um homem, uma mulher que diga sim a Ele. O Espírito Santo está desesperado esta noite para dizer, para chamar alguém e falar assim: vamos comigo, vamos convencer esse mundo do pecado. Eu me lembro um tempo atrás que eu estava orando, querido, e eu estava muito triste, porque eu estava vendo algumas condições da igreja. Depois de, esse ano faz 25 anos que eu sirvo ao Senhor de tempo integral, fora tempo parcial já são quase 30 anos, só na igreja. Então eu já vi muita água rolar debaixo da ponte. E eu estava vendo a condição de algumas igrejas, porque eu ando muito por aí. Eu estava triste. Quem já ficou triste por causa da obra de Deus aqui? Levante a mão. Só eu? Uau. E eu estava ali orando, falei: Deus, o que está acontecendo? O que está errado, Senhor? Não pode estar com o Senhor essa culpa. Um dia eu já cheguei a perguntar para Deus assim: o Senhor largou a nossa geração, o Senhor nos deu a nós mesmos, largou a nossa alma, a nossa própria vontade. Eu só tenho um plano aí na nossa geração. Eu só não sei, na realidade, Marcelo, deixa eu te falar. A condição da igreja atual é preocupante. Por quê? Porque o índice de novo nascimento está muito baixo. Eu falei: mas por que está acontecendo isso, Senhor? E aí eu já expliquei tudo para vocês. O meu espírito não está podendo trabalhar como deveria. E aí Deus me deu uma frase muito forte. Ele disse assim: a forma como você atrai as pessoas, a forma que vocês atraem as pessoas para frequentar os cultos, vai ser a forma que você vai ter que sustentá-las. Se você não atrai as pessoas pelo arrependimento, se você não atrai as pessoas pelo novo nascimento, mas o entretenimento e as estratégias são as únicas razões de você conseguir aglomerar pessoas, mobilizar pessoas, o dia que você tiver que inverter essa história, o dia que você tiver que falar algumas verdades para elas, elas vão embora. Então, como os líderes, infelizmente muitos deles não estão edificando o meu reino, estão edificando o seu próprio reino, e os valores do seu próprio reino não são os meus, e eles estão interessados em muitas outras coisas, não na transformação dos homens. Então eles estabelecem regras carnais e não espirituais. Aí Deus começou a me mostrar algumas verdades espirituais em relação a isso. Deus falou: é importante você evangelizar por intermédio de amizade, porque a amizade você conquista a atenção da pessoa, mas as pessoas não devem estar na igreja por causa da sua amizade. Aí eu me lembro da mulher samaritana, que quando ela teve um encontro real com Jesus, ela foi falar para toda a cidade. E ela falou: encontrei aquele que nós estávamos esperando, daqueles a quem disseram que é o Cristo. E ela foi e anunciou, e a multidão toda veio estar ali diante do poço, e todos estavam reunidos ali. E quando eles ouviram Jesus falar, eles se converteram. E você lembra a fala da cidade? O que a cidade falou? A cidade falou: agora, mulher samaritana, nós não cremos mais por causa de você, nós cremos por causa dele. Nós cremos por causa dele, não é mais por causa de você. Lembra quando Jesus Cristo estava diante de Nicodemos? Certamente eles deveriam ter ali conversas muito agradáveis. Eram dois mestres, dois homens com mentes brilhantes. E imagina o nível da conversa que deveria existir naquele relacionamento. Mas chegou uma hora que Jesus ficou incomodado com aquilo, porque tudo não passava de amizade, tudo não passava só de encontros, tudo não passava só de relacionamentos humanos. E Jesus chega para Nicodemo e fala: Nicodemo, nós temos que ter uma conversa séria aqui. Qual que é a conversa séria, Senhor? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai poder ver o reino dos céus. Nosso papel como cristãos, que nascemos de novo, eu não estou falando para quem não nasceu de novo, para quem nasceu de novo, nosso papel agora é se tornar, junto com o Espírito Santo, um instrumento de Deus para que as pessoas se reconciliem com Deus. Você tem que entender que a igreja é um segundo nível. A Bíblia fala que todos aqueles que vão sendo salvos, Deus acrescenta a igreja. Nosso problema é que nós invertemos.
Nós achamos que só as pessoas frequentando o lugar de reunião, ela se torna igreja. Não, gente, aqui é um lugar de reunião. Aqui é um lugar que nos abriga do frio, aqui é um lugar que nos abriga do vento, aqui é um lugar que nos dá uma certa segurança. Mas a igreja não é parede, a igreja não é cimento, a igreja não é bloco, a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo. Não adianta nós ajuntarmos pessoas na grande multidão, se nós não vincularmos ela ao corpo de Cristo mediante ao novo nascimento. E Deus, Ele está desesperado, o Espírito Santo está desesperado no bom sentido da palavra, tentando encontrar alguém que entenda isso e fala: eu vou assumir o meu ministério de reconciliação nessa geração, aleluia, eu vou assumir o meu ministério da reconciliação nessa geração. Tem alguém comigo aqui que quer dizer sim ao Espírito Santo? Aleluia. Quer aplaudir ao Senhor? Faça isso. Lembra da multiplicação dos pães? Quantas multiplicações dos pães nós tivemos relatado na Bíblia? 2. A primeira multiplicação dos pães, Jesus faz aquilo ali de forma indiscriminada. Ele dá pão para todo mundo. Ele dá pão para todo mundo. Multiplica e dá pão, dá pão, dá pão. Dá tanto pão que sobra. Se eu não me engano, a primeira multiplicação são 12 cestos cheios, né? A primeira são 12 cestos cheios. Uau, que maravilha. Jesus sai dali e não fala nada. Na segunda multiplicação dos pães, você lembra o que Jesus falou? Você lembra? Acho que não, deixa eu te ajudar aqui. Olha bem nos meus olhos, porque é muito sério. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus falou assim, ó: vocês só estão aqui porque eu dou pão para vocês. Jesus está falando: olha, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento aqui. Então quer dizer que se eu não te der pão, você não vai estar aqui? É isso que você está querendo dizer no meu relacionamento com você? Então, às vezes a gente lê a Bíblia e não vê as pauladas que Jesus dava. Todo mundo acha que Jesus era bonzinho, irmão. Bonzinho sou eu. As mensagens de Jesus era de lascar o cara no meio. As mensagens de Jesus não deixavam ninguém confortável. Principalmente quando se falava de liderança. E tinha uma escala de liderança que Jesus era mais duro ainda, que era os saduceus. Com os saduceus, Jesus, ó, pau! Com os fariseus, ele, pau! Aí com as ovelhinhas ele dizia: vem, porque vocês estão como ovelhas sem pastores. Mas era dura. E quando essas ovelhas sem pastores queriam se relacionar com Jesus da mesma forma como a liderança passada, Jesus, ó, no coro deles. Porque ele sabia que isso era improdutivo, gente. Jesus sabia que isso era o quê? Improdutivo. Porque a obra de Deus, ela precisa ser feita com o método de Deus. E qual que é a primeira obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. Deixa eu passar um pouquinho adiante aqui. Sabe por que muitos de nós às vezes não conseguimos ter um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo? É porque você não entende a obra primordial do Espírito Santo. E eu vou repetir o que eu já disse. Nós queremos um relacionamento sensitivo. E eu não estou aqui negando isso. Isso é bom e importante para você. Mas ficar só nisso é muito superficial. Você tem que entender qual que é a obra do Espírito Santo. É convencer o homem do pecado. Quando você entender e se dispor ao Espírito Santo para trabalhar conjuntamente com Ele nesta obra, você vai começar a ter experiências extraordinárias. Você vai começar a ter experiências fantásticas com Deus. Você vai começar a ter experiências que de fato vão produzir todos os tipos de sentimentos ruins, bons, não ruins. Porque você tem que entender o seguinte, meu querido. Voltando aqui um pouquinho na parábola, para você achar que eu não perdi do texto aqui. O que Deus estava tentando ensinar para aqueles dois meninos lá, ou para a nação de Israel, é que você não pode ter um relacionamento separado, separando Deus da obra de Deus. Não tem como. É impossível. Deus e a sua obra são inseparáveis. Não tem como você só ter um relacionamento passional, emocional, sentimental. Sei que são todos sinônimos ali. Mas
você não está conectado com a obra. Aí eu pergunto, que vida no Espírito é essa? Que vida no Espírito é essa? E eu creio, eu estou orando por isso. E eu estou profetizando onde eu posso, eu tenho anunciado isso. Está chegando um tempo que o Espírito Santo vai quebrar essa mentalidade antropocêntrica nas nossas reuniões. As nossas reuniões, o homem não é o centro dela, meu irmão. As nossas reuniões, o homem não é centro dela. O centro dos nossos cultos, o centro da nossa adoração é Jesus Cristo. E o Espírito Santo quer pegar essa nossa adoração cristocêntrica e levar em primeiro lugar aos perdidos que estão lá fora. Tem alguém comigo aqui ou não? Aleluia. Então, nessa nossa caminhada com o Espírito Santo, nós vamos entrar, o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Nós vamos mostrar para as pessoas, você e o Espírito Santo com o seu ministério de reconciliação, que foi dado a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. É um direito que lhes assiste. É um direito que eles podem adentrar a isso e se tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E eles podem desfrutar gratuitamente de tudo, mas como que esses homens chegarão lá? O que diz Romanos capítulo 10? Como irão anunciar se não há quem os envie? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? É uma sequência. A igreja precisa ser esse instrumento de envio. Nós temos que enviar gente. Nós temos que enviar gente com o ministério da reconciliação. Quem tem o ministério da reconciliação aqui, diga amém. Aleluia. Para quê? Para pregar em primeira instância o evangelho do arrependimento. O evangelho onde que as pessoas entram pela porta do reino para se tornarem o quê? Filhos. Eu espero tanto que você, querido, não seja como Israel aqui das parábolas, que despreze a obra de Deus, porque automaticamente você estará resistindo o próprio Deus. Mas e aí? Vamos acreditar que nós estamos fazendo bem o nosso trabalho, estamos cooperando com o Espírito Santo, Ele está trabalhando por nosso intermédio, vidas estão se salvando, vidas estão se convertendo, vidas estão se tornando filhos de Deus, e o arrependimento está acontecendo, aleluia, glória a Deus. Para por aí a obra do Espírito Santo? Não. Diga comigo, João 16. O Espírito Santo vem agora nos convencer da justiça. O que significa a justiça? É o que você pode se tornar em Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. A obra do Espírito Santo, querido, ela tem um objetivo extraordinário, não apenas de salvar o homem, mas de tornar o homem um varão perfeito, de tornar o homem a estatura de Cristo. E aqui nós vamos entrar num segundo nível de relacionamento com o Espírito Santo, que não é apenas ganhar, mas é cuidar bem. Não é apenas ser um instrumento de reconciliação, mas se tornar um instrumento de edificação. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. A importância de nós edificarmos as pessoas em Cristo. O apóstolo Paulo dizia constantemente que ele ensinava todo o conselho de Deus. E nós precisamos de alguma forma ensinar todo o conselho de Deus. E esse papel não é do púlpito apenas. O púlpito tem uma exposição maior. O púlpito tem uma exposição talvez um pouco mais apurada, mais específica. Mas no entanto, essa missão de tornar os homens segundo a imagem e semelhança de Cristo é de todos nós. Todos nós. Ah, pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou te dar a primeira dica. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, diga amém. Você reproduziu segundo a sua própria espécie. Se você começou do jeito certo, nascendo de novo, num relacionamento poderoso com o Espírito Santo, não tenha dúvida que você vai reproduzir isso naqueles que você cuidar, porque você vai reproduzir segundo a sua espécie. É natural dar esse fruto, não é nada extraordinário. Eu chamo que isso aqui é a vida ordinária do crente, ordinária no bom sentido, do dia a dia. Fazer discípulos não é nada extraordinário,
Fazer discípulo é simplesmente você multiplicar quem você é. E se você é discípulo de Cristo, ele também vai ser discípulo de Cristo. Se você é adorador, ele também vai ser adorador. Se você é um homem de relacionamento com o Espírito Santo, aqueles que estão com você também vão ser um homem de relacionamento com o Espírito Santo. Agora o contrário também é verdade. Não vos enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu costumo brincar, agora não, estou mais no campo missionário, na itinerância, mas assim, o pastor conhece as ovelhas, não conhece, pastor Samuel, ou não? Eu acho que o pastor conhece a ovelha. E assim, eu vi um novo convertido assim, ele chegando na igreja, aí eu ficava de olho assim, deixa eu ver com que grupo que ele vai se juntar na igreja. Aí quando ele se juntava com um grupo bom, eu falava assim, esse cara vai dar certo. Aí de repente ele se juntava com um grupinho, porque sempre tem um buraco negro na igreja, irmão. A gente não quer acreditar e nem tem coragem de falar. Isso aqui só fala quem é visitante, irmão, porque eu vou embora depois. Pastor local não fala isso. Mas sempre tem um buraco negro, onde apaga a luz dentro dela. Aí o cara, quando ele começa a juntar com aquele grupinho, fala assim, ih, meu Jesus, mais um crente carnal. Mais um crente sem compromisso. Mais um crente frequentador de culto. Mais um crente para me dar trabalho. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu quero que você entenda isso, querido. Você reproduz segundo a sua espécie. Você reproduz segundo a sua espécie. Então cuidar bem das pessoas não é nada além daquilo que você é. E eu vou te falar um pouquinho mais. Quantos aqui concordam que o casal aqui, né, pastor Samuel e Denise, são uma bênção? Diga amém. Ó, vocês estão com o ibope aqui, hein? Glória a Deus. Agora vamos fazer aqui um retrocesso da história deles aqui. Vamos voltar lá, sei lá, essa igreja tem 30 anos, vocês falaram, né? Vamos voltar lá 30 anos atrás. Eles não têm história nenhuma escrita. Eles não têm testemunho nenhum público, porque eles estão começando agora. Aí ele vai cair na sua mão, na sua mão, na sua mão para ser cuidado. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele se tornará no que ele se tornou hoje nas suas mãos? Ele se tornaria nas suas mãos o que ele se tornou hoje? Com o seu cuidado? Pastor, você está me dando medo de discipular. Então fique com medo mesmo, irmão. Mas não um medo paralisante. Um medo de temor a Deus. Porque cuidar de vidas não é comer pipoca cachorro quente depois de culto. Cuidar de vida é você lidar com a eternidade. Cuidar de vida é você apresentar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra de Deus. Cuidar de vidas é entender que você não está ali num grupo pequeno, chama lá o nome que você quiser, célula, grupo familiar ou qualquer estratégia que você usar, apenas para ficar chorando as dores das pessoas. O nosso pastoreamento ele tem que ser profético, o nosso pastoreamento tem que ser apostólico, o nosso pastoreamento tem que ser evangelístico, fazendo com que as pessoas não sejam a vida inteira crianças, precisando de bons sentimentos, e que não sejam a vida inteira tendo que ser instruídos para ter autonomia. Não, que eles sejam seguros no nosso amor, que eles sejam autônomos no nosso ensino, mas que eles também sejam maduros para frutificar para Deus. Aleluia. Você tem que entender que há um propósito no discipulado. Aleluia. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu já disse, segundo a sua espécie. Agora, em cooperação com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo é capaz de fazer isso? Um dia eu estava cuidando de um dos nossos liderados lá, e eu falei, ele começou a me reclamar, pastor, não estou dando conta, o meu povo é muito problemático, o meu povo está com muito problema, muita dificuldade. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Quantos você cuida? Eu falei, pastor, eu cuido mais ou menos de uns 10. Desses 10, quantos foram batizados no Espírito Santo? Falou, pastor, nenhum. Aí eu falei, opa, nenhum. Quantos desses aí jejuam? Pastor, o mais difícil do mundo é levar os caras a jejuar. Quantos desses daí já batizaram nas águas? Pastor, dos 10, só tem 3 que quiseram as águas. Falei, cara, lógico que você está com dificuldade. Você está com um monte de ímpio tentando produzir fruto santo. Não vai dar certo, cara. Você está com um monte de crente carnal lá dentro, você não quer chamá-lo de ímpios, e quer que eles produzam fruto de santificação. Eu falei assim, mas como assim, pastor? Eu não falei, cara, é simples. Se uma pessoa não foi cheia do Espírito Santo, ela vai produzir o quê? Se a pessoa não quer ter as práticas espirituais, ela vai produzir o quê? Se a pessoa está negando o batismo, ela está mostrando o quê?
Os frutos mostram. Sabe o que acontece, gente? É que nós não queremos acreditar nisso. Nós não queremos acreditar que às vezes o nosso trabalho de cuidar bem das pessoas fica só no campo da amizade. Eu vou dizer novamente, isso é bom, isso é importante, não despreze, amizades são importantes. Repita comigo para ver se você entendeu mesmo. Diga, amizades são importantes. Mas a amizade não leva ninguém para o céu não, querido. O que leva as pessoas para o céu é novo nascimento. O que leva as pessoas para o céu é novo nascimento. A amizade é importante, mas a amizade não torna as pessoas frutíferas. O que torna as pessoas frutíferas é se elas forem aperfeiçoadas em Cristo, se elas andarem nas verdades de Cristo, se elas praticarem os mandamentos de Cristo, se elas servirem a Cristo. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte, a minha mensagem aqui, eu estou completando de ontem ela. Você tem que ser um missionário, você não está ali para fazer a sua própria obra. Você é um missionário do reino, em cooperação com o Espírito Santo, para apresentar os homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, aleluia. E você é capaz, não se julgue incapaz não. Se você nasceu de novo e está valorizando a obra do Espírito Santo, se você nasceu de novo e tem dado lugar ao Espírito Santo trabalhar profundamente seu coração, se você nasceu de novo e está disposto a ouvir o Espírito Santo e a palavra de Deus, você é capaz de fazer essa obra. Você é capaz de fazer essa obra. Você é capaz de fazer essa obra. Não se ponha como vítima diante dessa pregação. Não se ponha como vítima, porque Deus sabe que Ele escolheu você. Um dia eu estava conversando com um líder, ele falou, não pastor, nós temos que criar na igreja um ambiente agradável. Eu falei, não, a gente não cria um ambiente agradável, ainda que isso seja bom. Nós temos que criar um ambiente favorável para Deus. Qual é o papel da liderança? Qual o papel de um líder de uma igreja local? Qual o papel de uma comunidade local? Quantos querem que Deus trabalhe aqui? Diga amém. Qual que é o nosso papel? Criar um ambiente para que Ele venha. Criar um ambiente para que Ele manifeste. Criar um ambiente para que Ele manifeste a sua glória. Esse é o papel do líder. Agora o que acontece? Se você inverter isso, se você inverter esse valor e começar a pastorear para o homem, não para Deus, o que você cria? Um ambiente favorável para o homem. Aí tudo que é o do homem manifestará. Tudo que é razão humana se manifestará. Tudo que é antropologia se manifestará. Mas quando você cria um ambiente sobrenatural, um ambiente propício, para que o espiritual se manifeste, para que o Espírito se manifeste, para que a graça se manifeste, aí nós vamos ver pessoas nascendo de novo, aí nós vamos ver pessoas sendo aperfeiçoadas à estatura de Cristo, amém? Aí ele foi me indagar, eu falei, meu querido, espera um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa. O que está escrito em Efésios? Ele falou, está escrito lá assim, olha, que Deus deu uns para apóstolos, profetas, está escrito lá, 5 ministérios. Com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Mas sua Bíblia para por aí. Continua lendo. Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Dentre muitas atividades que o ministério tem, a principal é levar os descrentes à crença. Isso é novo nascimento. A segunda é pegar agora esses crentes e torná-los maduros. Terceiro é pegar esses caras maduros e torná-los líderes. Tornar pessoas ativas na obra de Deus, não espectadores. Não espectadores. Quem tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo, diga amém. Isso é muito perigoso. O Espírito Santo nunca vai deixar você confortável na sua zona de conforto. Quem vai viver para si mesmo? O Espírito Santo sempre vai tentar tirar o seu melhor potencial. O Espírito Santo vai sempre tentar tirar os dons que um dia foram dados. O Espírito Santo sempre vai tentar manifestá-los para a edificação da nossa geração. Então a parábola aqui do filho pródigo, que na realidade eu não acho que o texto quer falar tanto do filho pródigo, mas quer falar mais do dilema do pai, que tinham filhos que não entendiam a ele.
O dilema do pai que tinha filhos que não queriam ter um relacionamento com ele e com a casa do pai. Esse é o centro dessa conversa. Porque você vai observar que o foco da parábola não é apenas o filho que saiu e beijou todas as bocas e abraçou todos os corpos e bebeu todo tipo de bebida e desgraçadamente caiu numa situação que não tinha nem comida para comer. Você vai perceber que tinha um mesmo filho dentro de casa, que também não desfrutava do relacionamento com o pai e nem do cuidado daquela casa. E o que eu percebo é isso, queridos, nos nossos dias. A mesma palavra dura que Jesus deu para aquela geração, dizendo: olha, vocês não entenderam, Israel. Vocês não compreenderam o benefício que foi dado a vocês de serem chamados filhos. Não filhos para viverem apenas para vocês, filhos não apenas para viverem as suas próprias vontades. Vocês são filhos para serem cooperadores comigo. Filhos para andarem comigo no meu propósito, no cumprimento do meu propósito, na edificação do reino. Jesus estava sendo forte no que estava dizendo ali. E nós precisamos ouvir isso hoje em dia. Eu vou repetir novamente. Se você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, você não pode desmembrar a pessoa do Espírito Santo com a obra que ele tem que realizar. Você não consegue desmembrar a obra do Espírito Santo da pessoa dele, está misturado. Uma coisa só. Assim como você não consegue separar o pai da sua obra, o filho da sua obra, você não pode separar o Espírito Santo da sua obra. Então não tem como ter um relacionamento só sensitivo com o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu estava na nossa igreja e um dos nossos líderes chegaram para mim e falaram assim: pastor, você vai ter que mudar urgentemente a sua pregação. Eu falei: mas por que eu tenho que mudar urgentemente a minha pregação? Falou: pastor, porque é o seguinte, você não sabe como que é a minha vida. De segunda a sexta eu trabalho debaixo de pressão. Eu tenho que bater metas. Eu tenho que cumprir resultados. Meu emprego depende dessas coisas. E se eu não bater metas, e se eu não cumprir resultados, eu vou ser mandado embora. E não pensa que o final de semana é diferente, não, porque eu fico atormentado, porque eu sei que quando chegar na segunda-feira, que é o pior dia do meu trabalho, onde novas metas vão chegar na minha mesa, eu fico atormentado a semana inteira de como que eu vou fazer isso. E sabe de uma coisa, pastor? Quando eu venho para a igreja, eu quero ter uma palavra de conforto, eu quero ter uma palavra de aprovação, eu quero ter uma palavra de tudo isso. E você fica falando a respeito de que a obra de Deus não é separada do próprio Deus, e que nós somos chamados para conjuntamente trabalharmos com Deus. Eu não quero ouvir essas coisas. Falei: meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu não vou mudar a minha pregação, eu vou mudar a minha oração por você. Eu falei: mas como assim, pastor? Eu vou mudar a minha oração, porque você está entendendo errado. Quando você foi chamado para trabalhar naquela empresa, meu querido, você foi lá por capacidade, você fez uma faculdade, você prestou um concurso, você passou nas testes aprobatórios da empresa, e a empresa achou que você seria a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Escute bem, meu querido, no reino de Deus, nem eu e nem você tínhamos condições nenhuma de servir ao propósito do Pai. Nem eu e nem você tínhamos condições humanas, nem intelectuais, nem força sequer para fazermos a obra de Deus. Deus deu para nós um privilégio. Fazer a obra de Deus não é pressão, fazer a obra de Deus não é peso, fazer a obra de Deus é uma alegria, é uma honra. Fazer a obra de Deus deveria ser para nós um motivo de júbilo, dizer: Deus, obrigado porque você me deu o direito de participar de uma obra eterna. O Senhor me deu o direito de participar de algo glorioso. O Senhor me deu condições de eu poder cooperar com o Senhor. Deus, não tem melhor coisa na minha vida. Eu vou me permitir ser gasto por isso, eu vou viver por isso. Eu não tomo como peso, eu não tomo como obrigação, eu tomo como honra. Será que você está comigo aqui? Pode dar um brado de vitória essa noite? Era o que Jesus estava falando com aqueles camaradas. Você percebe que começa com a dracma perdida, depois com a ovelha perdida, pessoas que se perderam em si mesmo, depois perderam os seus valores, depois perderam a sua dignidade, e por fim se tornaram pessoas interessadas apenas nas riquezas materiais, avarentas.
é a sequência das parábolas aqui. E aquilo doeu nos caras, cortou na carne. Cortou na carne. Você sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu espero que vocês recebam minha palavra com muito amor. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Quando você entende a sua filiação em Deus, e entende que essa filiação te traz amor, diga comigo, amor produz segurança. Mais forte, diga, amor produz segurança, produz aceitação. Amém? Glória a Deus. Quando você recebe essa filiação, e você entra agora na disciplina do Pai, porque que a Bíblia diz, tanto lá em Deuteronômio 8, como também em Hebreus capítulo 12, que todos que o Pai recebe como filho, Ele disciplina. O que é disciplina? Disciplina é instruir. Disciplinar não é matar, disciplinar não é arruinar, não é bater. Disciplinar é colocar ordem, colocar instrução, dar destino. E quando você é disciplinado pelo Pai, você se torna autônomo. Diga comigo, disciplina gera conhecimento, que produz autonomia. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te amou de tal maneira que produziu profunda segurança no seu coração. Olha para ele e diga assim: Deus tem te instruído em toda a verdade, para que você seja autônomo. Agora diga para ele assim: esse ambiente de segurança, esse ambiente de autonomia, tem um propósito, que você, junto com o Espírito Santo, mas só diga, você, junto com o Espírito Santo, edifique o reino do nosso Deus e Pai para a glória dele, aleluia. É isso que Ele espera de você, porque amor que produz segurança, conhecimento que produz autonomia, tem que gerar serviço, tem que gerar responsabilidade no reino. É isso que Jesus estava falando ali. E de alguma forma Jesus estava tentando trazê-los ao arrependimento, trazê-los à direção perfeita, colocá-lo novamente no eixo. Então, queridos, o meu papel aqui esta noite como profeta de Deus é tentar mostrar isso para você. Há algo mais excelente para ser vivido, há algo mais nobre para ser vivido. Você pode ter uma vida cheia do Espírito Santo, e Ele deseja isso, mas que tudo isso seja conectado a um relacionamento íntimo com um serviço produtivo, um relacionamento íntimo com a edificação de um reino, um relacionamento íntimo que cumpre o propósito eterno, um relacionamento íntimo que te mantém conectado no padrão celestial. Igreja, não nos desviemos como Israel se desviou. Igreja, voltemos, aceitemos o convite do Senhor, aceitemos. Se você é como aquela ovelha que se perdeu, volte, deixa o Senhor te achar. Se você é aquele que já não valoriza mais o que foi perdido, os valores do reino, as dracmas perdidas, a dracma perdida que representa ali, melhor dizendo, os valores do reino, já não tem mais tanto valor para você. Volte a valorizar isso. E se a casa do Pai e a obra da casa do Pai não te interessa tanto mais, ao ponto de você não querer viver ali para Ele e para a obra, se arrependa. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você. Deixa o Espírito Santo produzir uma vida profunda no seu coração. E aí nós vamos ver avivamento real, avivamento verdadeiro, avivamento genuíno da parte de Deus. Esse é o convite essa noite. Mas pastor, talvez eu não precise de arrependimento.
Eu preciso de encorajamento. Então, você está sendo encorajado com essa mensagem. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aqueça o seu coração em Deus. Aqueça o seu coração no Espírito. Eu falei para o pastor Samuel, para a pastora Denise, o que eu sinto no meu espírito. O que eu sinto no meu espírito é que vocês como igreja estão assim no limiar. Vai haver uma grande mudança na igreja. Eu sinto no meu espírito que a igreja vai entrar numa nova dinâmica de paixão por Deus. Uma nova dinâmica de relacionamento com a obra. Eu falei de manhã isso, eu quero repetir novamente. O Espírito Santo me falou que vocês já são uma igreja instruída. Vocês já têm muita revelação de Deus, vocês já têm muita sabedoria de Deus no coração de vocês. Vocês têm que agora assumir essa responsabilidade no reino e permitir que o Espírito, por intermédio de vocês, permitir que o Espírito Santo, por toda a maturidade que o Pai já produziu no coração de vocês, reproduza isso na sociedade, reproduza isso lá fora, reproduza isso nos relacionamentos, reproduza isso de forma extraordinária. E nós vamos ver assim uma unção de conquista, uma unção de multiplicação. Nós vamos ver aqui um derramar de Deus das nossas reuniões fantásticas. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Mas depende de você também, não só da vontade de Deus.